Graças a Deus, a voz do Senhor é tudo. Precisamos parar e ouvir a voz do Senhor. Peça para que o Senhor fale contigo nessa noite. Peça para que a voz do Senhor venha ao teu coração, através da sua palavra. Fala conosco nessa noite. Senhor, estamos necessitados em ouvir a tua voz. Fala comigo nessa noite, Senhor. Preciso ouvir a tua voz. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 105. O cuidado de Deus pela sua aliança com o povo. Deus zela pela sua aliança. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, região da vossa herança, quando eram poucos homens em números, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, e de reino para outro povo. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros. Até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou, e fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto, instruir a seus anciões. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cão, e aumentou o seu povo em grande maneira, e o fez mais poderosos do que os seus inimigos. Virou o coração deles, para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés seu servo e Arão, a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas e o fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, matou seus peixes, e a sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos, e todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva, e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão sem número, e comeram toda a árvore, toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco.
O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Oraram e ele fez vir cordonizes e os fartou de pão do céu. Abriu a penha e dela correram águas, correram pelos lugares secos como rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes a terra dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Amém? Podeis tomar assento. O salmista, ele relata um povo escolhido, um povo separado, um povo que foi selado pelas promessas de Deus. O plano de Deus foi que tudo ligado a Abraão levasse o selo da prosperidade e do sucesso. Quando Deus, ele faz uma aliança com Abraão, então em Abraão, neste acordo, nesta aliança, tudo tinha o selo da prosperidade e do sucesso. Além disso, as enfermidades não deveriam ser toleradas entre eles. O Salmo 105 traz uma lembrança ao povo, que há uma aliança. O salmista, ele traz uma lembrança a todo o povo, que Deus estava no controle de todas as coisas. No versículo 42 ele diz assim: porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Deus trouxe a lembrança, Deus se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, com quem ele havia firmado uma grande aliança, que abençoaria o seu povo, que guardaria, que todas as nações da terra seriam abençoadas através daquela aliança. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 em diante, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e tu serás uma bênção. Mas o Senhor, ele tinha um pacto com esse povo, e eles agora são levados, é contada a história, desde a saída de José, quando Deus faz aliança com Abraão, e agora começa a contar sobre a vida de José. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo. Então, o salmista começa a relatar a história de José, que ele desce para o Egito agora, cujos pés apertaram com os grilhões, foi posto em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou, e fê-lo senhor da sua casa, e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes ao seu gosto, e instruir os seus anciões. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cão. Então ele vai relatando tudo o que havia acontecido com o povo de Israel, com o povo chamado, com o povo que recebeu, através de Abraão, que toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua herança seria alcançada por esta promessa, por este acordo, por esta aliança. E vai relatando como eles saíram de lá, como tudo aconteceu. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera.
Sabemos que Deus levanta Moisés para libertar o povo. Quando José estava lá, ele se torna governante do Egito, ele se torna o homem principal abaixo de Faraó, tudo estava debaixo da ordem dele, mas, passado muitos anos, vem o novo Faraó, e se esquece de tudo que José tinha feito naquela terra. Então ele agora levanta Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, para que eles agora tragam o povo para a terra da promessa, para tudo aquilo que Deus tinha prometido, para eles desfrutarem das bênçãos de Deus. E ali Faraó então começa a oprimir. Faraó não quer que eles saiam de lá, porque eles eram uma mão de obra barata, eram escravos, trabalhavam para eles, e eles não querem abrir mão do povo. E eles começam a oprimir esse povo. Mas Deus vai interferindo, as 10 pragas, até que eles saem de lá. No versículo 37 diz assim: e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Tirou eles do Egito com prata, com ouro e com riquezas. Algo que nós temos que entender, que dentro da aliança de Deus, tudo aquilo que está na mão dos ímpios deve vir às nossas mãos. Se nós entendermos as promessas de Deus, as riquezas dos ímpios devem vir a nossas mãos. Nós temos que entender onde nós estamos dentro desta aliança. E ali, ele protegeu o povo nessa caminhada. Versículo 39 diz que estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Muitas vezes nós pensamos que, por sermos um povo escolhido, separados por Deus, por servirmos a Deus, nós não teremos problemas. Nós teremos problemas, mas nós somos mais do que vencedores. Nós temos a proteção de Deus, e Ele está conosco a cada momento. Estendeu uma nuvem por coberta, e fogo para iluminar a noite. O sol não castigava eles, e à noite eles eram protegidos por um fogo que iluminava o seu caminho, iluminava onde eles paravam. E diz a palavra que havia proteção para eles. No versículo 40 diz: oraram, e ele fez vir cordonizes, e os fartou de pão do céu. Oraram. Mesmo que nós temos a promessa, algo que nós temos que continuar é orando, é falando com Deus, é não desanimar. Ainda que os dias sejam difíceis, ainda que pareça aos nossos olhos que não vamos conquistar, a nossa oração muda, traz pão dos céus, muda toda e qualquer situação. Deus está nos acompanhando nesta caminhada. Deus está conosco no dia a dia, no levantar e no deitar. Deus está conosco. Versículo 41 diz assim: abriu a penha, abriu a pedra, e dela sua santa palavra, e de Abraão, abriu a penha, e dela correram águas, correram pelos lugares secos, como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Deus está sempre nesta caminhada, trazendo à memória que Ele tinha uma aliança, que Ele tinha um acordo. O que nós temos que estar sempre em oração com Deus? Somos desta aliança, fazemos parte desta aliança. O Senhor nos escolheu nesta aliança. Então, porque se lembrou da promessa, Deus, Ele se lembrou da promessa, porque se lembrou da sua santa palavra, daquilo que Ele tinha falado com Abraão, Ele se lembrou da sua palavra, e ali, Ele vai mantendo a sua palavra. Deus não é homem para mentir. Então Ele vai trazendo suplementos, Ele vai guardando passo a passo. Ele se lembrou da sua palavra.
Versículo 33 diz assim: e tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo. Tirou dali, tirou da escravidão, tirou daquela dificuldade que eles estavam vivendo, tirou eles para a libertação, tirou eles com alegria. Então tudo isto, o salmista ele vai relatando que há uma aliança. No versículo 44 ele diz assim: e deu-lhes a terra dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Nunca se esquecer que nós temos uma aliança com Deus, que nós somos parte desta aliança com Deus. Paulo, escrevendo cartas aos romanos, ele vai trazer aos romanos agora a justificação pela fé. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Como é que o justo ele vive? Ele vive pela fé. Nós temos que viver pela fé. Tomar a palavra de Deus e saber que, mesmo que estejamos vivendo em dias difíceis, ainda que estejamos passando por situações difíceis, nós temos uma promessa que vem da parte de Deus. E nós temos que nos amparar nessa promessa, guardar esta palavra, para que não venhamos desanimar em nenhum momento voltar atrás, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Como é que nós vamos viver hoje? É pela fé. Como é que nós vamos vencer todo mal que se levanta? É pela fé. Como José venceu, sendo rejeitado pelos irmãos, sendo jogado em um poço, sendo vendido como escravo, indo lá para o Egito, e lá foi difamado, foi preso. Como ele continuou guardando a fé. Ele tinha fé na promessa de Deus. Ele tinha fé naquele sonho que Deus revelou para ele e que iria acontecer. Então foi guardando cada palavra, foi guardando a palavra de Deus, que José, ele vence todas as adversidades. Como é que nós vamos vencer as adversidades dos nossos dias? É pela fé, guardando a palavra, não desanimando, não se deixando abater por nenhuma situação. Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que nós não estejamos entendendo muitas vezes o processo que nós estamos caminhando, mas uma coisa nós temos que saber: Deus não se esquece da sua aliança. Deus não se esquece das suas promessas. No versículo 18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio,
tornaram-se loucos. Porque muitas vezes é demorado a bênção de Deus. Porque muitas vezes nós não andamos por fé. Nós começamos a buscar sabedoria humana. A querer entender pela nossa própria sabedoria. Por que isso está acontecendo? Porque essas coisas estão nos sobrevindo? Porque essas coisas vieram? Mas o justo viverá pela fé. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que conhecem a Deus. Então, todas as coisas, ainda que você não esteja entendendo o porquê está acontecendo, ou como está acontecendo, a certeza é que tudo está no poder de Deus. Deus, Ele controla todas as coisas, tudo está nas mãos dEle. Então, Ele vai mostrando que na caminhada do povo, nos herdeiros de Abraão, parecia que Deus tinha abandonado eles lá no Egito. Parecia que tudo tinha se virado contra eles. Mas o salmista diz, e Deus se lembrou da promessa. Ele vai relatando cada passo, cada luta, como que Faraó não queria deixar a prosperidade vir sobre eles, como Faraó tentava impedir, como Faraó começa a ter uma guerra, não com o povo de Deus, mas com Deus do seu povo. Nós temos que entender que muitas guerras não são nossas, nós temos que entregar na mão de Deus. Porque não estamos lutando contra a carne e contra sangue, mas contra principados e potestades. E aí nós temos que pedir para que Deus venha agir, que Deus venha intervir. Então, como temos que caminhar? O justo caminhará pela fé, é tendo fé em Deus, confiando em Deus. O salmista diz que no momento de falta, eles oraram. E Deus envia água, Deus envia o pão, Deus envia os suprimentos. Nada faltou naquela caminhada. Nós temos que entender que na caminhada que nós estamos, nada vai nos faltar. Deus vai suprir cada dia. Cada dia o Senhor estará suprindo, o Senhor estará guardando e nos livrando do mal. Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 3, Paulo escrevendo agora aos Gálatas. A palavra do Senhor vindo aos Gálatas, capítulo 3, ele diz, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Ele está falando agora com os Gálatas, e ele está fazendo uma pergunta, olha, quem ensinou vocês, quem fascinou vocês para não obedecer à verdade? Quem levou vocês a não ter entendimento do sacrifício de Jesus? Vocês receberam o Espírito Santo pela lei ou pela obra do Espírito Santo? Só quisera saber isto de vós, recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que vocês receberam o Espírito Santo? Foi por obras? Foi por ser religioso? Ou foi por crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? Quando nós temos a certeza que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados, então ele continua e diz, sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Quem revelou?
que Jesus é o Salvador? O Espírito Santo. Quem nos revelou que a nossa salvação vem pelo nosso Senhor Jesus Cristo? O Espírito Santo de Deus. Agora, depois de revelado, nós vamos voltar à lei ou vamos continuar com a fé? Nós vamos caminhar pela fé ou vamos voltar à lei, ao conhecimento, às obras, ou vamos caminhar pela fé? É uma pergunta que Paulo está fazendo aos Gálatas. Vocês são tão insensatos, vocês conheceram a salvação pelo sacrifício de Cristo e agora estão retornando às coisas antigas. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quem deu crédito à nossa pregação? A pergunta para a igreja de hoje, Paulo está falando à igreja em Gálatas: olha, por que vocês estão tão frios? Por que vocês estão voltando agora para as obras? Por que vocês estão voltando para a lei? Se o Espírito revelou, e vocês conheceram Cristo, por que não estão caminhando mais pela fé? Por que estão buscando na razão? Muitas vezes nós somos tomados pela razão, mas isso não pode, isso é difícil. Isso é impossível, isso é a razão. Mas a fé diz: nada é impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. Quando caminhamos na fé, nós não vamos pelo racional, nós vamos crendo que tudo é possível para Deus. Não há nada impossível. Quando chega diante de um problema, a primeira coisa que nós temos que falar para o problema, que se apresenta muito grande: o meu Deus é maior do que você. O Deus que eu sirvo é maior do que o problema. Que Moisés teve que falar para Faraó: quem me enviou aqui é maior do que você. Faraó, não havia um homem mais poderoso do que ele. E não havia uma nação que tivesse mais deuses do que o Egito. Mais de 300 deuses eles serviam. E Moisés teve que chegar diante dele e diz: o eu sou mandou libertar o povo. E Faraó pergunta: quem é? Ele é o Deus Criador. É o Deus de todos os deuses. Todos esses deuses só existem pela permissão dele. Ele é o Senhor. E não há ninguém maior do que ele. O próprio Faraó se considerava um Deus, filho do Deus. Ele teve que ali receber o impacto, não da lei, não da realidade da vida, porque se Moisés olhasse a realidade, ele temeu quando Deus disse: vai lá e liberta o meu povo. Ele disse: quem sou eu para ir lá? Vão me perguntar: quem é você? Vão perguntar: quem te enviou? E o que eu vou responder? Então, muitas vezes, diante de uma situação, nós estamos olhando para nós mesmos e dizendo: como eu vou resolver isso? Quem eu vou falar que eu sou? E Deus diz para Moisés: você vai e diz que o Deus eu sou te enviou. E ai dele se não liberar. E aí nós conhecemos as pragas que vieram. E Deus vai ferir Faraó onde mais dói em um ser humano: tirar o seu primogênito. Aonde Deus precisa ir, Ele vai, para que o seu povo seja liberto. Ele tem uma aliança com você. Ele não abre mão desta aliança. Muitas vezes você se pergunta: mas aonde eu entro nessa aliança? Onde eu entro? Se anunciou para Abraão, porque agora essa aliança chega a mim? E Paulo vai explicar aos Gálatas. E diz ainda: aquele, pois, que vos dá o Espírito, é o que opera maravilha entre vós.
e o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, e isto foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Porque a palavra nos chama para sermos da fé. Porque sendo da fé, nós somos co-herdeiros de Abraão. Aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Ora, sabeis, pois, que os que são da fé, versículo 7, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E se somos filhos, somos herdeiros. Somos herdeiros. É interessante como no mundo natural, tem pessoas famosas. O que mais sofre um famoso? Pessoas que querem ser filho do famoso. Aí me pareço com ele, eu vou pedir o DNA para ver se eu sou filho dele. Não é assim que acontece? O Pelé, na sua morte, ele deixou uma parte da sua herança reservada, fez a divisão entre os herdeiros, mas deixou determinado um valor que, se aparecesse algum herdeiro, pudesse ser reconhecido como herdeiro. Então, a palavra do Senhor diz assim: os que são da fé são herdeiros de Abraão. Por isso a palavra nos chama, seja da fé. Você sendo da fé, você tendo fé, você é herdeiro juntamente com Abraão. Você faz parte da aliança de Deus com Abraão. Então, os que são da fé, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Como Pelé previu que poderia aparecer outros filhos, Deus também previu que Abraão teria muitos filhos. Qual foi o choro de Abraão e de Sara? Não temos filhos. O que Deus falou? Eu vos darei multidões. E os que são da fé hoje são filhos de Abraão. Então nós somos herdeiros juntamente com Abraão. Da sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Através de você, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Diga, eu estou nessa herança. Nós estamos nessa herança. Então, quando se levanta, como Deus cuidou do povo na saída lá do Egito, está cuidando do seu povo até hoje. Nós tomamos posse desta herança. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Maldito aquele que vive pela lei, porque é impossível cumprir as leis. É impossível cumprir todas as leis. E se torna maldito. Mas nós estamos debaixo da graça. Nós somos chamados não porque cumprimos a lei, não porque somos merecedores, mas pela graça de Deus. Versículo 11 diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo, quem é justo? Não é o que cumpre todos os mandamentos, mas é aquele que tem fé. É aquele que vive pela fé. Eu tenho fé que o Senhor me perdoa do meu pecado. E que Ele me dá forças para que eu não permaneça nesse pecado. Quando você pensa
que você vai alcançar a misericórdia de Deus, porque você cumpre a lei. É o problema dos nossos irmãos judeus. Eles não creem em Jesus, negaram Jesus, estão tentando a salvação pela lei. Pela lei. Mas a palavra diz: maldito aquele que busca na lei, porque é um tempo de graça. Não achou nenhum justo. Abraão, ele não era justo, mas foi imputado a justiça sobre ele. Ele não tinha justiça por ele mesmo, foi colocado a justiça nele. Nós somos justificados pelo sangue e pelo corpo de Cristo. Em nós mesmos, ou de nós mesmos, não há justiça. Através de Abraão, nós alcançamos a misericórdia em Cristo Jesus. E Paulo diz, não é a descendências, é o descendente, que é Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que nós encontramos a salvação. Versículo de número 13, versículo 13 diz assim: porque se já ouviste qual foi antigamente a minha conduta, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Pela lei, nós somos malditos, porque não conseguimos cumprir a lei. Então, Cristo nos resgatou, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, estrangeiros, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula e nem acrescenta. Ora, a promessa foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Nós temos o pacto de Abraão com Deus, ele está sobre nós, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele cuida de nós, ele cuida no seu deitar, no seu levantar. Ele cuida porque você é bom? Não. Ele cuida porque ele tem uma aliança e ele é fiel. Ainda que nós venhamos não cumprir, ele não quebra a sua aliança. Ainda que sejamos homens longe da sua palavra, ele vai nos resgatar, como ele foi buscar o povo lá no Egito. Ouvi um clamor. Porque Deus levanta Moisés? Porque ele ouviu um clamor do Egito. Porque Deus vem buscar o seu povo? Porque a igreja está clamando: Senhor, tenha misericórdia de nós, nos guarda, nos resgata, nos livra desta maldade e desta injustiça. E Deus vai ouvir o clamor da igreja e virá buscar o seu povo. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Agradeça ao Senhor, porque Ele te chamou para fazer parte de uma aliança, que Ele é fiel, Ele é justo, Ele não se esquece dessa aliança. Ainda que muitas vezes nós venhamos nos esquecer, Ele não se esquece. Porque o que te revelou foi o Espírito. O Espírito que te revelou que a salvação, ela vem por Jesus Cristo.
não é por outro nome. Não é por Maria, não é por José. Tantos outros nomes, não é por Moisés, é por Jesus Cristo. É através do nosso Senhor Jesus Cristo que nós alcançamos a salvação. É através do nosso Senhor Jesus Cristo que a descendência de Abraão, que as bênçãos que foram dadas ao pai Abraão, que todos aqueles que são da fé, também são filhos de Abraão, são herdeiros, co-herdeiros com Cristo. A bênção chegou a nós, tome posse, não se deixe abater por nada, o Senhor está trabalhando, o Senhor está no seu dia a dia, o Senhor tira dos ímpios e coloca nas tuas mãos. Ore ao Senhor, quando você pensa que não há saída, peça a Deus. Oraram ao Senhor, e Ele enviou a água, Ele enviou o pão, Ele enviou a provisão. Todas as vezes que você ora, e traz a lembrança a Deus, desta aliança, Ele está ao teu redor, te guardando, te protegendo. Não se esqueça, porque Deus não se esquece. Deus está pronto a ouvir a tua oração, a ouvir o teu clamor. Não se deixe abater por nada. Não pense que a sua razão é que vai tirar você das situações adversas. É a tua fé. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Deus está comigo. Uma porta se fecha, 10 portas se abrem. Não me importa o que o homem tenta me fazer. Deus é o meu Senhor. Ele é o meu guarda. Ele é a minha proteção. Ele é o meu abençoador. Abençoarei os que te abençoarem. Aqueles que te amaldiçoam, a guerra não é com você, é com o próprio Deus. Tome posse desta aliança. Nós temos uma aliança com o Senhor, através do sangue e do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Pai, te agradecemos, Pai, porque o Senhor estendeu a nós, que não merecíamos, que estávamos tão longe da tua promessa, mas por amor, por misericórdia, pela graça, o Senhor nos alcançou, pelo teu Espírito nos revelou. Senhor, temos fé, confiamos em Ti, entregamos a nossa vida a Ti. Senhor, nos guarda, nos livra, nos abençoa, nos prospere, vá à nossa frente, aplane nos nossos caminhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O justo viverá pela fé. Separa a tua oferta